Sejam bem-vindos ao episódio inédito, uma exceção ao podcast Combustível, onde estou aproveitando a minha viagem aqui para o sul de Minas para bater um papo com uma pessoa muito especial para mim, né? Dispensa apresentações para algumas pessoas que já me conhecem, mas para você que não conhece, eu queria ter o prazer de anunciar aqui um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre gestão, um bate-papo inclusive sobre erro, sobre vida, sobre solução, sobre ego. Eu tenho muita coisa para poder bater papo com esse cara aqui hoje, que é um prazer de recebê-lo aqui no nosso canal do YouTube, que é o Wallace Roberto de Freitas Pinto, famoso meu pai. Seja bem-vindo, vai. Ai, seja bem-vindo. Obrigado aí pela disponibilidade de a gente bater esse papo um pouquinho aqui sobre gestão, sobre empreendedorismo. Você sabe que é muito importante para mim, que você é um mentor para mim, me ajuda muito, né, a colocar a cabeça no lugar, a me dar diretrizes da vida aí. Então, obrigado pela presença. Que isso, pra mim é uma satisfação. Eu e o Romulo, a gente conversa muito, né? Eu me vejo muito nele, né? Porque é um cara que é um empreendedor que novo, né? 32 anos, está começando aí essa vida empresarial e a gente sabe de todo esse percurso, né? Então, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, né? Então, eu tenho que fazer isso por amor ao filho, mas eu faço por amor ao que eu gosto, sabe? Empreender tá no sangue da gente, então eu acho que não custa nada a gente poder tentar ajudar as pessoas. E se tratando do meu filho, eu tenho mais que fazer isso mesmo. E a gente bate muito papo, ele fica me alugando, né? Fala assim, pai, cara, você tem que falar isso pros outros, pra eles saber dessas histórias. Aí eu falo assim, eu sei pra mim, sei pra você, assim, eu não sei se eu sei pra muita gente, né? Mas um pouco, eu acho que a gente transforma as pessoas com um pouquinho, né? A gente tem que acho que o empreendedorismo tem muito disso, a gente tem que estar aberto para entender que nada é fácil. E todo mínimo crescimento já é um crescimento enorme, porque é muito difícil crescer, né? Então, se você der um passo hoje firme, já é um jeito de você deitar na cama e falar assim, valeu a pena. Legal demais, pai. Eu acho que tem muita coisa. Eu sempre falo mesmo para ele, pessoal, assim, para eles. Tem muito entendimento de negócio que o senhor sabe, que fica preso no senhor, e principalmente assim, que você acha que não tem valor, né, pela experiência, mas o que às vezes é pouco valor pra gente é muito pra muita gente, né? Principalmente pra quem não tá no meio. Muitas pessoas queriam ter a vida que a gente tem, muitas pessoas queriam ter o conhecimento que a gente tem hoje. Eu acho que compartilhar isso com o pessoal vai ser fantástico. Vamos lá, vamos bater um papo aqui de empreendedorismo. Pai, me fala um pouco. Nós somos empreendedores natos, né? Isso aí já não tem como a gente negar. Me fala um pouquinho da sua história do empreendedorismo. Você formou e foi empreender de cara? Como é que foi isso? Foi. Eu fiz farmácia, né? Farmácia bioquímica, estudei na Universidade Federal de Ouro Preto. E aí, quando eu formei, eu fui trabalhar, eu voltei para minhas origens, na cidade que eu morava, e fui trabalhar de farmacêutico numa pequena drogaria na prefeitura da cidade. Mas desde ali eu já entendi que aquilo ali não era o que seria legal para mim, né? Então eu sempre pensei assim, não, para eu poder sair desse patamar, eu vou ter que empreender, eu vou ter que deixar de ser colaborador e ser um empresário. E aí a gente começou, eu casei, né? Eu sou casado com a Lucimara, que é também a farmacêutica bioquímica, e nós começamos a trabalhar junto, começamos a juntar uma grana focada em ter o nosso próprio negócio. Aí nós compramos a nossa primeira drogaria, né? Que depois transformou em outras coisas. E aí é isso, eu sempre quis ser empreendedor, eu entendi que para porque, na verdade, o que acontece, Rômulo? As pessoas são satisfeitas com aquilo que elas colocam na vida delas, né? Às vezes o cara quer ser CLT, cara, ele é o cara mais feliz da vida. Parabéns pra ele, entendeu? Mas quando a pessoa tem a oportunidade, ele vê que ele tem a oportunidade de crescer através de outros meios, não tem o medo, porque o problema do empreendedor é o medo, a insegurança que a gente tem, né? Eu lembro, cara, quando eu juntei meu dinheiro todo para comprar uma farmácia. Eu falei, caralho, cara, e se essa porra não der certo? Né? Então acho que todo mundo que empreende tem isso.
Mas tem as pessoas que estão felizes do jeito que elas são. Às vezes o cara, pô, eu conheço muita gente, bato palma. O cara ganha um salário mínimo, tem uma vida feliz. Porque aquilo é para ele a felicidade, entendeu? Aí o cara que quer ser empreendedor, ele sonha. E para sonhar, cara, é muito complicado. Porque sonhar é pensar lá na frente. E esse futuro é tão incerto que a gente não sabe o que fazer, né? Então é isso, cara. Eu sempre sonhei demais, eu sempre desejei muito. Só que o sonho, ele tem é como se fosse, eu sigo muito um exemplo na minha empresa, que é a Alcance, que é a questão da flecha, do foco. Então é o seguinte, sonhar é você ter um objetivo, Sim. né? Você tem aquele foco e você tem que determinar qual espaço você está daquele foco. Então, eu estou muito longe, eu estou perto. Para você conseguir aquele objetivo, você vai depender do quê? Da força que você vai ter que empregar na sua flecha para você atingir aquele objetivo. Então vai depender de muita força de vontade. E essa força de vontade ela é muito complicada, porque no meio do caminho você acha muita gente para te dar porrada, você acha muita gente para te dar rasteira, e às vezes esse negócio não é tão fácil como a gente imagina, né? E a outra coisa que a gente tem que ter é a precisão. Não adianta você querer objetivo, você saber como faz, mas você tem que ter persistência, você tem que ter método. Então você tem que ter um método, porque você vai aplicar a força na flecha, mas você tem que posicionar a flecha certinho para você assinar. Então esses são alguns princípios que a gente usa. A gente pode, eu falei com o Ron, dá até para dar o curso, mas isso vai ficar para outra história. Mas é isso, cara. Eu vejo isso, a oportunidade. E na verdade, eu tenho um sério problema, cara. Eu vim da família muito simples, né? E eu sempre pensei em ser exemplo para as pessoas de que a gente pode aquilo que a gente quer, sabe? Então, eu sempre tive essa história de querer empreender. E eu tô com 52 anos, eu não desisti ainda, né? E eu acho que eu não vou desistir nunca. É isso aí, na verdade, né, o que eu aprendo muito com o senhor e os vídeos que a gente acaba trocando, né, o empreendedor, quem decide ser empreendedor, é que decide estar sob pressão, estar sobre derrotas diariamente, né, pai? Assim, a gente tem mais derrotas do que acerto, né? Na verdade, o acerto é o erro, né? Quando a gente acerta é porque a gente errou, porque o acerto mesmo é o erro todo dia mesmo. Então, não sei se dá para entender isso, mas a gente está sob pressão todo dia e se automotivando, e o empresário é um cara muito solitário, né? A gente é muito solitário, a gente encontra pouco apoio, por isso que eu me apoio muito, né, no senhor e outras pessoas também que nos dão suporte, porque geralmente a gente está sozinho nessa história, né? E eu queria, assim, que o senhor falasse um pouco, o senhor construiu muita coisa, né? Mas, como eu falo, o mercado tá cheio de guru falando o que dá certo, qual que é o caminho que você tem que seguir. O que deu errado, cara? Cara, na verdade, eu era muito novo, né? Eu era muito novo e não me preparei. Eu acho que eu não me preparei. Eu consegui em 5 anos, eu montei 5 drogarias, montei um laboratório de análises clínicas, montei uma casa lotérica, montei um plano de saúde. E isso acho que eu precisava de estrutura para me ajudar. Eu era sozinho, eu montei isso tudo sozinho, eu e minha esposa, né? Lógico. Eu não tinha sócio, nunca tive sócio, eu tive um sócio só na minha vida, que foi um tio que eu tive. E a gente, como falou, a gente é muito sozinho. Então o que aconteceu de errado é porque eu não me preparei para isso tudo. Uma vez eu fazendo uma consultoria com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: Wallace, quando você vai construir uma casa, o que você deve fazer? Aí eu falei assim: você compra o lote, tal. Eu falei assim: a gente vai lá e limpa o lote. Aí ele vira e falou assim para mim: mas você não acha que para começar uma estrutura, a gente primeiro tem que fazer a base dessa estrutura? Construir a fundação dessa casa, desse projeto, estruturar, levantar as paredes, levantar as colunas, levantar as paredes, bater a laje. E aí, para isso, tiver tudo pronto, você
criar uma outra estrutura e outra estrutura baseado em coisas já estruturadas. E o que você fez de errado foi isso. Você foi tão rápido que a velocidade de tudo não deixou você estruturar. E no final das contas, quando você estava grande demais, você chegou lá em cima e você falou assim, e agora? Porque na verdade, o que acontece? Isso é normal, acho que todo mundo ouve isso na internet. Esses caras que são tops da galáxia aí que eu falo, eles já quebraram várias vezes. Não em todas as empresas deles que dão certo, né? Então isso acontece, só que comigo aconteceu tudo uma vez. Só que aí o que aconteceu? Eu realmente tive eu acho que eu desestabilizei, sabe? Chegou num negócio que eu falei assim, cara, acho melhor parar com isso. Vamos parar com isso, vamos voltar de novo, vamos começar de novo. Então foi isso que aconteceu. Eu resolvi voltar. Só que aí, para eu retomar tudo isso, cara, foi um processo muito doloroso, sabe? Porque você fazer o que eu fiz, e eu reconheço que eu fiz muita coisa errada, sabe? Fiz muita coisa errada. E desde contratação de pessoas erradas, confiar em pessoas erradas, acreditar num sonho não, acreditar nas pessoas como se elas fossem minhas amigas e na verdade elas não eram minhas amigas. Então, e também ser um cara muito coração, sabe? Eu acho que empresário, ele tem que ser um cara legal, ele tem que ser um cara gente boa, tem que tratar o funcionário bem, mas ele tem que separar o que é amizade e o que é profissional, entendeu? Porque as pessoas confundem. Pra você ter uma ideia, cara, os caras que trabalhavam comigo, eles costumavam fazer a retirada maior do que a minha. Porque eu pagava tão bem, porque no meu coração, eu queria que as pessoas estivessem bem comigo. E elas estando bem comigo, eu estava bem. Só que eu ficava mais preocupado com elas do que comigo. Então, isso não foi legal. E eu aprendi na porrada. Que na verdade, para ser empresário, a gente tem que ser empresário. A gente tem que saber os limites de onde vai a amizade, ou se nem existe amizade, entendeu? Então, assim, eu tenho muita coisa para falar, cara, porque realmente foi uma luta grande, mas tá aí. Eu passei um período muito negro. O Ron fala um negócio, a gente passa por um deserto muito grande, sabe? E graças a Deus hoje eu consegui voltar por cima disso tudo. E hoje eu voltei a sonhar. Tem essa empresa aí que tá para nascer, tá vindo estruturando, né? E vai nascer e vai dar certo. Espero que vocês gostem. E é isso aí. A gente tem que acreditar, mas sabendo que tem os seus problemas, né? Legal demais. Antes de eu falar dessa parte de gestão de pessoas, porque eu tenho muitas coisas que aconteceram comigo também que são similares à sua, né? De acreditar muito nas pessoas, de ser muito coração. Eu apanhei demais também, apanha ainda pra caramba, porque a gente acredita muito nas pessoas. Eu acho que tem que acreditar, mas a gente precisa saber o nosso limite enquanto empresário, né? Uma coisa é ser um amigo, uma coisa é ser um humano, outra coisa é você ser empresário objetivo, administrativo, né? Os números não mentem, né? Como é que o senhor fala? O dinheiro não leva desaforo para casa? Dinheiro não aceita desrespeito, né? Nossa, o dinheiro não aceita desrespeito, o senhor leva muito para mim. Mas me fala um pouco, como é que é esse novo projeto aí, né? Fingindo aqui que eu não sei o que é, mas estou junto com o senhor. Me fala um pouco do que é Alcance, cara. Na verdade, Alcance é um projeto que eu criei que ela foi validado, né, em 2018 para uma empresa que como eu voltei a gente morava no interior, né, de Minas, e aí vim para a cidade da minha esposa para trabalhar aqui. E aí eu cheguei aqui, fui desempregado, né, sem nada, só com dinheiro no bolso não, né, dinheiro no bolso. Arranjei eu tava assim sem nada, cara, eu doido. Fui num lugar aqui e falei assim, vamos montar um carrinho de espetinho. Aí comecei a criar uns espetinhos, conversei com um cara lá sobre vender espetinho na coisa, ele virou pra mim e falou assim, ele contou pra mim, hoje nós somos amigos, a gente conta. Ele falou assim, quando você chegou me pedindo pra fazer churrasquinho, eu falei assim, que esse cara tá querendo churrasquinho com essa pinta de empresário? Você quer saber vender nem... Eu falei assim, putz, você não fala nada. Eu falei, mas eu tinha que ganhar seu aluguel, né? Aí tá,
Fui lá, comecei a fazer um churrasquinho, e aí contou uns 3 meses eu lá naquela luta lá do churrasquinho, acordando pra fazer churrasquinho, indo lá pra churrasqueira, queimando mão, não sei o que. Mas fiquei feliz, foram 3 meses legais, assim, foram 3, 4 meses que eu vendendo churrasco. Foi legal, conheci muita gente, o churrasquinho nosso era perto da rodoviária, aqui, e a gente acabou conhecendo muita gente, foi muito bom. E aí surgiu uma proposta na internet para uma empresa, uma drogaria. E o cara foi, alguém falou para mim, tem uma proposta na drogaria, isso aqui. Eu liguei para uma drogaria. Quando eu liguei para a drogaria, não era aquela drogaria. Mas o cara virou para mim e falou assim: Wallace, olha, não sou eu essa drogaria que você está procurando, mas eu estou precisando de um farmacêutico. Você quer vir aqui fazer a entrevista? Eu falei assim, quero. Vamos lá. Aí chegando lá, nós conversando, tal, comecei a trabalhar, me contratou, falou qual que era a outra drogaria. Aí eu falei, tudo bem, então Deus sabe o que faz, né? Deus sempre faz a coisa certa na hora certa e o porquê. Nós começamos a trabalhar, o cara era novo, o cara também tinha um espírito empreendedor, ele começou como estoquista de farmácia, depois virou gerente, juntou a grana, comprou a farmácia e fui trabalhar para esse cara. E aí nessas histórias, eu não escondo de ninguém, eu não tenho vergonha de esconder de nada que aconteceu, acho que isso é uma coisa para as pessoas olharem e falar assim, inspirarem, né? se inspirarem não, falar assim, eu não posso fazer igual você fez. Não deixa de ser uma inspiração, Aí ele conversando com ele, falou assim, cara, Wallace, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, nossa, mas você também? O que você está fazendo aqui, cara? Você tem montar um negócio para você, que não sei o quê. Eu falei assim, é a fase. Mas eu tô querendo que você faça um negócio para mim. Eu tô precisando de melhorar minhas vendas, cara. Você já tem esse know-how aí de empreendedorismo. O que você acha que a gente pode fazer? Aí eu fui e criei para ele posso contar o que eu criei? Pode. Criei um convênio farmacêutico, né? Que era um convênio onde eu fazia captação de empresas para ele, de colaboradores, né? Para aumentar a venda dele. Falei que, olha, nós vamos nas empresas, eu vou oferecer um convênio farmacêutico. O que é esse convênio farmacêutico? Vai ser focado nos colaboradores, então os colaboradores vão comprar durante 30 dias com você, você vai criar um crédito para esses caras, né? O empresário vai falar, olha, você pode vender para o meu funcionário R$250, R$300. Aí o cara vai ter aquele crédito, vai comprar durante 30 dias, a gente fecha a fatura no dia 30, manda a fatura para o patrão fecha a fatura, e eu estou contando meu projeto para vocês, hein? Se vocês usarem e montarem a concorrência comigo, vocês estão lascados. Aí eles fechavam a fatura, pagavam a fatura, beleza, dava baixa na conta dos caras, o crédito voltava de novo. E isso foi indo. Só que nesse projeto aí, aconteceram as coisas que não estavam no script. As pessoas que eu ia procurar para fazer a parceria, que eu ia procurar para poder ser cliente nosso, na verdade eles queriam que eu criasse um modelo de negócio para eles também. Né? Então, acabou criando uma rede de todo mundo querendo que eu fizesse a mesma coisa. Posso contar como é que foi, mais ou menos? Fica à vontade. Eu ia chegar, fazer a prospecção e eu tinha um scriptzinho, porque naquela época era assim, era um pedaço de papel, um papelzinho escrito impresso bonitinho no computador, né? Que eu sou pobre, mas sou limpinho. Aí levava o papelzinho e tal, com o script do que eu tinha que falar. A prospecção eu fazia através do telefone mesmo, não tinha outra opção, não tinha esse negócio de leads, CRM, esse trem agora, né? E pegava a internet, deixa eu ver quais são as empresas aqui, quais não sei o que é, quais são as maiores empresas, tal, ligava pro cara, Deus me ajudava que eu tinha Hoje eu vejo tanta técnica de venda, cara, que eu falo assim, gente, mas onde que eu aprendi isso sem nem ter feito esses cursos? Porque naquela época eu ligava, o cara agendava, não tinha erro. Eu ligava, eu fazia 5 ligações no dia, 3 eu conseguia fazer coisa. Aí chegou um ciclo tão grande que todo dia eu tinha que visitar 3 empresas, 4 empresas. E eu ia e fechava 3, 4 todo dia. E aí o que aconteceu? Eu fui e ia nas empresas e falei, ó, eu vim aqui oferecer o projeto para você, para seus colaboradores, mas aí eu falava pro cara e falava assim, olha, aí o cara virava para mim e falava assim, mas eu quero que você faça isso para mim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai ser meu parceiro.
O cara chega na drogaria, eu ofereço o meu benefício para ele, mas você vai também, eu vou oferecer o seu. Você me dá uma tabela de preço, uns flyers, e com todos os daqui para frente que eu for visitando, eu vou mostrando os flyers e vou. E aí acontecia o seguinte, todo mundo que eu chegava queria a mesma coisa. Wallace, mas faz isso para mim, eu quero isso para mim, fazendo mais eu trabalho pro cara, mas faz para mim, eu te pago comissão. Aí os caras começaram a me oferecer comissão. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero comissão, não vou pagar comissão, eu já estou fazendo esse tempo o cara da drogaria. Vamos fazer o seguinte, a gente fica como parceiro, eu vou trazendo os clientes para você, você vai ganhando dinheiro, vai ficando feliz, meu patrão vai ficando feliz, todo mundo vai ficando feliz. Aí depois eu percebi que, na verdade, eu estava muito feliz, satisfeito, porque o meu negócio era trabalhar, né? Era fazer negócio, conexões, conversar com a pessoa, convencer, aquilo era o meu prazer. Nossa, cara, quando eu chegava num lugar e o cara falava assim, não, você pode fazer, tá aqui a minha lista de funcionários. Que eu levava na farmácia, cara, aí eu tinha que chegar na farmácia, fazer os cartõezinhos, eu fazia os cartões com o nome de cada um, pregava, criava uma estrutura bonitinha. Aquilo era um prazer, era uma vitória pra mim. E aí foi eu falo que aquele abismo que eu tava, né, de fracasso, de não sei o que, foi falar assim, porra, cara, você pode fazer. E aí, cara, com o tempo eu tinha mais de 50 empresas, tinha quase 12 mil colaboradores para esse cara. Aí o cara começou a ganhar dinheiro. O balconista não queria me ver na farmácia mais. O motoboy estava terceirizando. Quando o motoboy começou a terceirizar a entrega, eu falei assim, puta merda, o negócio deu certo. Deu certo mesmo. E aí surgiu, foi assim. Aí tem aí depois tem o desfecho disso tudo, que isso eu vou contar numa outra história, e por que eu saí dessa empresa e comecei o projeto de montar a Alcance, né? A Alcance veio desse projeto que deu certo, mas não era seu. não era meu, mas valeu a pena demais. Hoje o cara tá feliz e eu tô feliz também. Que bom. Bom, nem sempre às vezes, né, pai, o que a gente monta é pra gente, infelizmente. Mas se viu como um laboratório, né, querendo ou não. Demais, tá doido? Eu estava falando hoje com um cliente meu, um cliente nosso na Combustível, que nem sempre as ações que a gente faz são para ter sucesso, né? É pra gente aprender a errar barato. E querendo ou não, o senhor errou barato. Se você for pensar, né? Você conseguiu errar com a estrutura de outra pessoa. Então não vejo como algo ruim, não, né? Ele tá feliz hoje, é uma pena que ele não soube valorizar o potencial. Na verdade, eu né? não errei, né? Eu não errei. Não, de né? forma não nenhuma. errei. Quem errou foi ele de ter tido. Na verdade, ele teve medo. Na verdade, ele pediu para eu parar de fazer porque ele não estava dando conta. Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Ele não estava dando suporte, ele não estava conseguindo manter o que ele estava faturando, porque ele tinha que ter um capital para aguentar 30 dias. Da rotina, né? Da venda, do faturamento. Ele chegou ao ponto de falar comigo, para porque eu não aguento mais. Para que eu falei, cara, mas como assim para que eu não aguento? Então o erro não foi meu, o erro foi ele, assim, de não ter conseguido. Porque na verdade, se ele tivesse até feito a proposta que eu fiz para ele, provavelmente a gente estava aí hoje junto trabalhando. Mas aí tem uma outra história. Mas é isso aí. A vida é assim. Acontece, cara. Mas assim, estou muito feliz, inclusive, com o desenvolvimento da Alcance, né? Uma empresa que vem auxiliar outras empresas aí. É o mesmo foco da Combustível. O nosso foco é venda, é expansão de empresa. Porque a gente sabe que quando a gente auxilia o empresário a expandir, nós também expandimos, né? A gente também ganha. Mas hoje nós não viemos falar sobre negócio aqui específico. Eu acho que trazer um pouco mais da sua história, um pouco mais dos ensinamentos que você aprendeu são cruciais. Recentemente o senhor falou algo que eu gostei muito, assim, sobre o ego, né, do empresário. E você me fala diversas vezes, quase diariamente, quando eu tô aqui, quando a gente conversa por telefone, você fala, cuidado com o ego, porque o ego é que destrói o empresário. Como é que você vê o ego do empresário hoje? A gente sabe que o empresário é egocêntrico mesmo, não gosta de ouvir nada, não gosta de ouvir ninguém, o meu produto é o melhor, o filho mais bonito é o meu, né? Como diz isso. Na verdade, o que acontece, cara, é normal, né? As pessoas admitirem o erro é muito difícil, né? Você admitir que tá errado. E você ouvir isso das pessoas é mais difícil, mais dolorido. Então, por que eu acho que às vezes a pessoa não... Às vezes procura até uma consultoria, mas a consultoria não dá certo, porque ele não libera os números dela. Ele não passa a verdadeira motivo. O cara tá dando a consultoria, eu acho que ele já percebe tudo. O cara tem um olho clínico, né? Sim. Mas o cara não admite aquele erro.
E aí, por isso que não dá certo, às vezes consultoria não dá certo. Mas eu acho o seguinte, o ego atrapalha muito por isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a vida não tá fácil para ninguém, cara. O empresário hoje tá buscando venda, 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 e a gente vê que o comércio tá meio parado, tá muito no digital agora, então tá muito complicado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de que tudo vire pó é falar, eu acho que chegou a hora de eu começar a repensar e admitir que pode ter alguma coisa errada. E aí, você ser muito capaz de sentar e colocar na caneta se realmente você está tendo lucro, está tendo prejuízo, e se até o que você tem é capaz de pagar aquele prejuízo que você já tem, porque se você vender tudo é perigoso você quebrar mesmo, quebrar de não ter nem como pagar aquilo que você deve. E isso depende muito do ego, porque o cara admitir que ele está quebrando, nossa, é muito difícil. É muito difícil porque tem muitas coisas externas, né? É o preconceito, é o que o cara vai falar, o que meus amigos, mas eu já estou num patamar de empresário. Então, na época que eu tive esse problema, foi muito complicado isso aí de admitir. Mas eu acho que eu fui até rápido demais, assim, de chegar uma hora e falar. Tem um cara, que teve uma vez um cara, uma conversa com um cara, um amigo, um cara, gente boa pra caralho. Eu conversando com ele, aí ele virou pra assim, ó, o que aconteceu? Eu falei assim, aconteceu que não deu muito certo, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, mas por que você não me falou, cara? Que você via? Wallace, eu tava vendo, você tava muito rápido, né? Você tava muito rápido. Mas me lembra de uma história do rápido aí, me fala assim, qual é aquela história do rápido? Aí, tá muito rápido e às vezes eu poderia conversar com você e você achar que eu tava com inveja de você, mas eu tava sentindo que você tava muito rápido e isso aqui era perigoso, né? Tem muita inveja, né, cara? Talvez você estava crescendo demais e as pessoas estavam muito. Que foi, na verdade, a minha projeção criou muita. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu montei um negócio. Depois que eu montei esse negócio, todo mundo resolveu montar. Por quê? Porque você validou o negócio. Sim. Depois que eu validei o negócio, cara, todo mundo começou a montar. Bombou. Bombou. Porque na verdade eles viam que qual era a minha estratégia? Eu procurava lugares que não tinha aquele produto, né? Então quando eu colocava o produto, eu já alertava o cara. Se ele montou, é porque vai dar certo. Aí 3 montavam. E eu fui muito inocente na época de querer montar num lugar que não suportava mais do que 1, 2. E os caras não viram e se começaram a montar. E aí eu traí. Você dividiu o mercado demais. Dividiu o mercado demais, o lucro diminuiu. E na época também banco para quando você está no auge, ele não te perdoa, assim, ele quer te facilitar as coisas, né? Facilitar. E aí você vai no pai, o ego te fala, não, eu vou montar, tá fácil, dinheiro fácil, sei o quê. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar conta do ego. O ego leva a gente para uns caminhos que a gente não consegue voltar atrás, entendeu? Então se eu tenho um conselho para você, se você está passando uma dificuldade, vou te dar um conselho aqui. Olha para sua empresa. Você está feliz? Você está conseguindo viver da sua empresa com felicidade? O dinheiro que está entrando, está dando para pagar as contas, sobrar para você ter uma vida boa? Você está endividado para caralho? Tem muita coisa. Você tem patrimônio que paga seu endividamento? Faz essas perguntas para você. Coloca na caneta os prós e os contras e vê se não está na hora de você olhar para dentro de você e falar assim, não está na hora de eu procurar uma ajuda? Entendeu? Porque na verdade, quem está por fora consegue enxergar muita coisa que a gente não consegue enxergar. Então acho que a melhor coisa que a gente tem, o primeiro passo é ver o ego da gente, admitir que pode ter alguma coisa errada e procurar ajuda. Acho que é a coisa mais sensata a se fazer, procurar ajuda, né? Eu acho que tem profissionais especializados para isso. Esses dias o Romulo estava dando uma entrevista, fez uma enquete lá falando o que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que ter profissionais para tudo. Por exemplo, a gente às vezes está desestabilizado psicologicamente para tocar um negócio, né? Sim. Então, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro
e ver se tá valendo a pena passar por isso, tudo que a gente tá passando. Caramba, eu mais uma vez vou reforçar, né? Se isso aqui não é uma aula de empreendedorismo, eu não sei o que que é. Porque a gente tá cansado de ouvir coisa positiva, né? É. Que vai dar certo, que as coisas vão ser melhores amanhã. É porque, na verdade, a pessoa quer vender uma falsa esperança, né, cara? Eu acho que, na verdade, a pessoa quer iludir as pessoas. Eu falo com o Ron, cara. Na verdade, hoje em dia, posso estar falando uma grande besteira, cara, mas as pessoas, elas se limitam a usar as pessoas nas fraquezas dela. Sim. Entendeu? Então ela fala assim, ela não vê o negócio como realmente um benefício, ela vê, muita gente você tem que entender a dor do seu. Você tem que entender a dor dele pra você ferrar ele. Sim. Porque você vai vender, nossa cara, você me desculpe que eu tô falando, mas você vai vender um curso pra um cara de R$ 2.000, o cara não sabe nem mexer com nada. Ele vai endividar mais ainda. Entendeu? É uma esperança falsa de que porque você olha as estatísticas aí, quantas pessoas, é muita gente que é bem sucedida, mas quantos milhares de pessoas que não são bem sucedidas, Sim. né? Então eu acho que a gente tem que ser humano, cara. Esses dias eu tava falando negócio de venda, cara. Eu acho que a melhor coisa que tem para se fazer uma venda é você conversar com o cara e falar assim, o que que você precisa. Não é o que você, a sua dor, Seu produto, né? Falar, eu quero vir falar aqui de mim. Né? O que que você precisa para eu te ajudar? E aí ele vai falar assim, eu preciso disso, disso, então eu vou te ajudar, né? Porque se for ficar empurrando as coisas, é muito, eu não tenho estômago para isso. Eu tô para ajudar. Se for para te ajudar, eu ajudo. Se for para atrapalhar, eu não mexo. Porque é doído demais você descobrir que foi enganado, sabe? Que foi passado para lá. Porque na verdade, quando você procura a ajuda de alguém, não é porque você tá. É igual você procurar no hospital, cara. Você vai no hospital, você não tá no hospital pra passear, você tá precisando de ajuda. Aí chega um profissional lá que te atende mal, você fala, gente, mas eu vim aqui para pedir uma ajuda. Sim. E empresário é a mesma coisa, quando a gente procura alguém, quando a gente procura um curso, quando a gente procura, porque a gente está precisando, né? Para ser enganado. Então eu tenho muito medo disso, sabe? Eu não gosto não. A Alcance nasceu para ajudar. Se for para atrapalhar, eu nem mexo. Eu só vou mexer porque eu tenho eu sei o lado ruim da coisa. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser perder. E eu tô aqui para poder falar para assim, faça que vai dar certo. Eu vou ajudar a fazer até a hora que, até no final de tudo vai dar certo. Como diz, né? Você me falou isso ontem. A gente só conhece a felicidade quando conhece a tristeza. Não existe nada sem nada, cara. Não existe. Pra você ser feliz, cara, você tem que ter passado tristeza. Não adianta. Como é que você vai valorizar a felicidade se você não sabe o que é tristeza? Como é que você vai valorizar uma vitória se você nunca teve uma derrota? Como é que você vai valorizar alguma coisa se você não tem um sentimento do contrário? Só existe escuridão porque tem claridade. Se não tivesse luz, não tinha escuridão. Se não tivesse escuridão, não tinha luz. Então você tem que passar, cara. Eu não quero envolver esse negócio de religião, não, mas tudo isso tem um porquê, sabe? Eu acho que cada um tem que ter uma. A gente costuma dizer, na cidade a gente falava que a gente sempre tem uma contrapartida. Para tudo tem uma contrapartida. Você não recebe nada de graça. É luta, sob luta, e um dia você vai ter vitória. Eu falo muito com o Ron, a gente tem que estar preparado para a vitória. Eu falo que, na verdade, muitas pessoas existem na curva, sabe? Porque você tá na estrada, cara, tá quase conseguindo a graça, quase conseguindo um milagre, cara. Aí quando chega na curva, assim, você fala assim, eu vou virar, vou voltar. E era só fazer a curva. Então a gente tem que estar preparado até o final. Não pode desistir. Tem que preparar. Porque uma hora vai acontecer. Você só não pode estar despreparado. Você não pode estar despreparado. Porque na hora que chegar o milagre, você nem vai reconhecer ele. Você nem vai saber que aquilo é para você. Você nem vai entender por que aconteceu. Entendeu? Então você tem que preparar. Se preparar. Estuda, prepara, procura conhecimento, procura orientação. Vê uns cursos aí gratuitos. Não precisa de ter nada pago. Procura orientação, cara. E constrói uma estrutura para você se preparar para o dia que o milagre acontecer. O dia que acontecer, você está preparado. Entendeu? Porque eu acredito num negócio muito sério, cara. Aquela história da flecha, do coisa, tem um negócio no final dessa história que é como se fosse uma luz.
que ela brilha pro seu lado, assim, e fala assim, agora chegou sua hora. Às vezes o cara fala, é um negócio fácil de entender quando esses caras ficam fazendo muito conteúdo, é como se fosse assim. Faz conteúdo, uma hora viraliza. O viralizar é porque aconteceu aquela coisa, mas para ele viralizar, ele preparou toda uma história. Então, para a gente ser um excelente profissional, a gente tem que estar preparado. Porque não adianta a gente querer uma coisa que a gente não está preparado para aquilo. Porque vai dar errado. Massa demais, cara. Agora eu acho que vocês entendem por que eu fico horas aqui. Eu sou de falar demais, mas meu pai, vocês viram também que gosta de falar bastante, né? Mas eu paro e ouço, porque eu não tenho a experiência que ele tem. E, obviamente, pessoal, saber lidar com esses reveses, né? Entender quem já errou, é o melhor caminho pra gente aprender, né? Então, assim, muito feliz, pai. Eu queria que você, pra gente finalizar, que nós estamos com o horário contado aqui também no escritório, mas nós falamos sobre pessoas. Vamos ver as curtidas aí, os negócios. Vai ter curtida demais. Vai ter coisa aí, a gente faz uma outra. A segunda edição, né? Que tem muito mais coisa para poder falar que a gente não vai conseguir falar hoje. Mas me fala algo aqui sobre pessoas, né? Eu me decepcionei com várias pessoas. Eu dei chances enquanto as pessoas estavam comigo e dei chances até depois. De pessoas que eu tinha mandado embora, que já não estavam mais na minha empresa e que voltaram. E geralmente as pessoas que, desculpa o palavreado, pessoal, quem caga no pau geralmente é que volta pedindo ajuda de novo. Caga no pau, saíram falando um monte e depois voltaram, né, assim, querendo uma segunda oportunidade, porque foram no mercado e viram que o mercado era um pouco mais difícil. Eu sempre acreditei muito nas pessoas. No início da Combustível eu trazia essa questão da coletividade, de ouvir muitas pessoas, de montar a minha empresa baseado no que aquelas pessoas achavam, e até o momento que eu descobri que ninguém estava nem aí para minha empresa. Que as pessoas poderiam até me dar dicas, mas não tinham uma dica genuína de sucesso. Na verdade, algumas até encaravam com um ponto de inveja mesmo, sabe? Né? Não colocando os meus erros que eu tive, que hoje eu me debruço sobre eles para poder evoluir, mas eu vejo que muita gente não se dá para confiar, não se tem tanta segunda chance, que às vezes as pessoas elas vão realmente dar uma facada nas costas. Isso acontece, né, pai? E assim, eu queria que a gente falasse sobre esse outro lado, porque tem um monte de coach aí falando, acredita nas pessoas, as pessoas vão te ajudar, e pro empresário às vezes não, cara, é você com você mesmo. Às vezes você precisa abrir o olho para esse lado. Você também teve experiências ruins com pessoas. Vamos falar um pouco disso? Nossa senhora, não fala não, porque na verdade mexer com pessoas é muito complicado, sabe? E é um assunto muito melindroso, porque envolve muitas coisas, cara. O cara, quando ele vai trabalhar para você, a premissa principal é que ele é profissional. Ser profissional é você ter o compromisso com o que você está disposto a entregar, né? Você tem que ser profissional. Então não tem porquê de um profissional ser chamado a atenção. Não tem porquê. Você pode ser orientado. Olha, você pode fazer. Melhor, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Mas você chegar ao ponto de ter que falar com o cara, não dá mais, é porque não tem segunda chance. Sim. Ele não vai voltar para fazer direito. Ele vai continuar com os mesmos vícios, ele vai continuar com as mesmas coisas. E a segunda chance é só para você passar mal. É só você que vai ser. Sabe por quê? Porque na verdade você tem certeza que aquilo não vai dar certo. Mas alguma coisa no seu interior fala assim, eu preciso de dar uma chance. Mas essa segunda chance é muito difícil. Eu nunca vi assim, falar que nunca como diz a minha menina de 14 anos, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas é muito difícil você dar uma chance. E pessoas te traem. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha as empresas, cara, eu procurei os melhores para trabalhar comigo, em cada cidade. Eles eram os melhores. E na época, eles ganhavam um salário que, assim, que acho que na época era difícil. Eu falava com meus amigos que era dono de mas você faz, é fácil, porque eu quero que eles fiquem bem satisfeitos comigo. Só que aí tinha um porém. Eles estavam tão bem que nada que eu fizesse para eles poderem melhorar, eles conseguiam melhorar porque já tinha bastante. Então a gente às vezes tem que ser cauteloso até nisso. Não dar demais, porque vai chegar uma hora que você não consegue nem ter mais alguma perspectiva desse cara, entendeu? Porque ele tá tão sobrevalorado. É tanto que, na verdade, quando eu comecei a montar um setor de compra,
Olha só que loucura. Eu terceirizei, eu centralizei as compras. Então, cada um, naquela época, podia comprar, né? Eu centralizei as compras e depois que eu centralizei a compra, as vendas desabaram. Desabaram. As vendas desabaram. Por quê? Porque existia alguma coisa que eu não vou falar aqui, que eu não posso falar, que deixou desmotivou os caras a trabalhar. E chegou num ponto tão doido no negócio que o cara que eu mais confiava, que foi o primeiro que eu contratei, ele chegou ao ponto de me propor comprar uma empresa minha. Ele me... Até a iluminação ficou impressionada com a situação aqui. Até a iluminação caiu. Até a iluminação caiu. Ele propôs comprar minha empresa. Aí quando ele falou assim, aí eu tava já precisando de ajuda, né? Tipo assim, eu posso falar aqui ainda não, deixa eu só um minutinho. Ele chegou. O papo foi tão impressionante aqui que até a iluminação quis cair, pessoal. Aí o cara me fez uma proposta para comprar a minha empresa. Não, eu tenho um irmão que trabalha na Petrobras e nós estamos dispostos a comprar a sua empresa. O cara era o que eu mais confiava. Aí quando ele falou isso para mim, eu falei assim, aí desabou. Como é que um cara que está querendo comprar a sua empresa vai querer fazer alguma coisa para você melhorar? Nunca. Não, nunca. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Agora vai ser o ponto crucial desse negócio. O negócio é eu passar esse tempo pra frente, acabou, não tem jeito mais. Não posso confiar nem em quem eu confio, nem em quem eu mais confiar. Se eu não posso confiar no quem mais confiar, eu vou confiar em quem. Deu tanto poder pro funcionário que ele queria sobrepor a você. Ele se achou que poderia. A famosa inveja, né? Aí, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz uma estratégia lá, arrendei o negócio pra ele quebrou. E aí, ele viu que o negócio não era tão fácil como ele imaginava, né? Mas então, falando em negócio, é isso, cara. A gente tem que tomar cuidado até com o que a gente coloca do nosso lado. Tem um negócio que uma vez uma pessoa falou que eu acho muito interessante. A gente tem que tomar cuidado até com a energia das pessoas. Total. Porque as pessoas colocam a gente para baixo. Elas trazem... Não é porque eu acredito muito nesse negócio que a gente está num ambiente onde a energia tem que estar fluindo a favor daquela coisa. E às vezes as pessoas não conseguem ficar naquele local porque a energia delas não condiz com aquela estrutura. E às vezes quando ela não consegue, ela consegue estragar a energia de todo mundo. É um empresário que a gente fala maçã podre. Ele chega lá e estraga tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Contratação é um negócio muito difícil de fazer. Porque a gente nunca sabe quanto que a pessoa está compromissada com você, com a sua empresa. Às vezes ela está ali só para estragar. Entendeu? É muito complicado. Contratação é um negócio muito complicado. A gente vê profissionais excelentes, cara. Tem muita gente boa, mas a gente sempre acha uma maçã podre no meio do caminho. E amizade também, cara. Amizade é um negócio muito doido, cara. Eu tinha um cara que eu levava ele pra dentro de casa pra conversar, pra falar de empreendedorismo. Ele foi o primeiro cara que me deu uma punhalada nas costas, montou um negócio do meu lado. Montou um negócio do meu lado, cara. Ele era meu melhor amigo. Entendeu? Então é isso, cara. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que pegar muito na família da gente, sabe? Eu acho que a família, a amizade, cara, hoje, depois que a gente passa por essas coisas, a gente vê. E vou te falar a verdade, a gente não conta numa palma de uma mão os amigos que a gente tem. O resto é tudo interesse. Tudo. Neguinho querendo usufruir ou tirar vantagem de alguma coisa que você tem. Então é perigoso. Gente é perigoso. Então a gente tem que... por isso que a gente se sente muito sozinho. Sim. Porque a gente não vê que as pessoas... Às vezes as pessoas... Tem uma máxima, né, que eles falam que todo mundo quer o bem das pessoas, mas não mais do que elas mesmas. Sim, né? sim. Então a inveja é um trem danado. Muito perigoso. E é isso, cara. Toma cuidado, né, com as contratações, ver quem realmente está engajado, quem que pensa na gente. Tem um negócio muito engraçado, cara. Porque existem os chefes e existem os donos, né? Às vezes o funcionário trabalha muito mais pelo chefe do que pelo dono. Sim. Porque o dono é um porre, mas o chefe é o cara que leva a galera, né? Que faz... Então tem muitas minúcias nesse negócio aí, muitas coisas que tem que ser
bem estudadas, bem estruturadas, reuniões, procurar conselho, né? O que se realmente vale a pena. Eu acho que segunda chance é uma palavra muito forte pro cara. Porque quando você vai dar a segunda chance, ele já está contaminado. Não tem saída muito, não. Perfeito. Pessoal, nós vamos ter que encerrar aqui. Nosso horário está contado, mas é um papo tão legal, tem tanta coisa que a gente pode desenvolver ainda, que vai ter um episódio 2 com certeza. A gente vai estruturar aqui pra gente continuar essa conversa, esse Eu bate-papo. espero que as pessoas gostem. Na verdade, eu não sou sabedor de nada. Eu não tenho conhecimento. É assim, eu sou coach, não, eu não sou coach. Eu sou só um cara que nasceu numa família simples, que tentou que sonhou em ter alguma coisa e tô com 52 anos sonhando. Graças a Deus eu tenho meu filho que está aqui comigo. Nesse percurso todo a gente descobre que são poucas as pessoas que estão do lado da gente, sabe? E são poucas pessoas que realmente fazem que a gente sonhe. E o Romulo é um cara que fala comigo assim, pai, você não pode desistir, entendeu? E eu vou desistir e nós vamos estar juntos até o final. Demais, demais. Obrigado mais uma Valeu. vez por esse papo aí. Eu tento não chorar, porque nós dois somos chorões, mas seguro, mas Espero que vocês gostem, cara. Eu não tô aqui para poder falar o que é certo, o que é errado. Eu tô aqui para contar a minha história. Se alguém quiser aí, souber meu arroba, meu coisa, quiser me seguir lá, a gente bater um Como é que o papo. pessoal te encontra, pai? Arroba Wallace Roberto de Freitas ou arroba Alcance 360, né? Tô lá à disposição. Alcance com 2 L's? Alcance com 2 L's, Alcance 360. A gente tá lá para bater um papo, a gente marca uma conversa. Não tem esse papo de coach, não, é papo de amigo. Papo real aqui. Eu gosto sempre de falar muito dos meus seguidores, pai, que a gente precisa aprender a jogar o jogo. E aprender a jogar o jogo é entender que o jogo é cruel, que o jogo não é bom, que as pessoas não estão sempre confluindo para que as coisas deem certo. O empresário é aquele cara que tenta tanto, apesar dos revés, né? E nós somos aqui, eu acho que eu não, porque eu ainda sou muito novo, estou começando essa área ainda, mas o senhor é um exemplo muito, muito bom, uma referência muito boa para mim, de como continuar e de não desistir. Então, obrigado mais uma vez aí pela participação. Pessoal, mais uma vez aqui, sigam o Perfil da Combustível, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, de deixar um comentário sobre o que você achou legal, não achou, discorda, concorda, deixa a sua opinião, que ela é muito importante pra gente. E a gente se encontra no próximo episódio aqui com o Wallace Roberto de Freitas, vulgo meu pai. E também tem outros conteúdos aqui que você pode conferir no nosso canal aqui do YouTube. Lives sobre gestão, lives sobre vendas. Tem muita coisa boa que eu espero que vocês usufruam. Esse conteúdo aqui é para auxiliar você, empresário, você que é profissional de marketing ou não, né, a melhorar a sua performance enquanto empreendedor e deixar de ser um bobão, cagão nas calças, né, pai? Como se diz a cara dele. E começar realmente a encarar a vida como ela é. Muito obrigado. Pode falar, pode falar. Não, na verdade, nossa senhora, tem muito assunto, cara. Mas, deixa para outro episódio. Vamos deixar esse gostinho, tem coisa mais interessante pra gente falar também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço aí. Valeu. Quer deixar algum recado, pessoal? Não, valeu, galera. Espero que vocês gostem. É como eu disse, eu não sou sabedor de tudo, mas eu aprendi muito com a vida. Se eu puder ajudar vocês, eu tô aqui à disposição. Beleza? Um abraço. Um forte abraço no coração, fica com Deus e até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Vamos sempre. Bom é lembrar que marketing é vendas e vendas é o combustível que a sua empresa precisa. Até mais. Valeu.